Olá, meus alunos, uma boa noite. Hoje, dia 1º de abril de 2020, estamos aqui para mais uma aula de Direito Penal, aqui aos alunos da Unicesumar e também aqueles que acompanham o meu canal nas redes sociais. Hoje damos continuidade à aula de Direito Penal referente às penas alternativas. Então, na aula passada, que já está disponível tanto aos alunos quanto ao público em geral no meu canal, hoje tratamos da continuidade do tema, falando hoje sobre a conversão das penas privativas de liberdade em penas alternativas. Então, tratamos dessa temática e fazendo um comparativo ao sistema progressivo previsto às penas privativas de liberdade e também a possibilidade de regressão destas penas. Então, nesta ótica, agora no tocante à conversão, trataremos das hipóteses de conversão da pena restritiva de direito, ou como alguns doutrinadores preferem denominar as penas alternativas, regredindo elas ou convertendo elas às penas privativas de liberdade em decorrência de descumprimento por parte do apenado. Então, iniciamos discutindo o tema, falando sobre a conversão das penas privativas de liberdade em penas alternativas, dizendo que a conversão das penas restritivas de direitos ou penas alternativas, como prefere uma parte da doutrina, em determinadas circunstâncias, essas penas restritivas de direitos podem ser convertidas em penas privativas de liberdade. Deve ser observada aqui, como trataremos na sequência, o Instituto da Detração Penal. O que vem ser a detração penal? A detração penal é o desconto desse período de pena restritiva de direito que foi efetivamente cumprida. Então, este período, de acordo com a nova legislação, que não é tão nova assim, é de 98, ele deve sim ser descontado, deve ser sim detraído para fins dessa conversão e a regressão para um regime de cumprimento de pena sob o regime de pena privativa de liberdade. Então, a finalidade da conversão, como a regressão de regime nas penas privativas de liberdade, é garantir o êxito destas penas substitutivas. Nós temos assim como item inicial de tratativa, nós falamos sobre o limite temporal da conversão da pena restritiva para as penas privativas e tratamos especificamente do tema detração penal. Então, o princípio da detração penal, determinando que na conversão para a pena privativa de liberdade se deduz do tempo cumprido de pena restritiva de direitos e se fazendo pelo restante da pena que faltava a cumprir. Há uma ressalva específica na legislação para evitar aquele descumprimento ao final, que fique uma fração muito pequena de pena, que incentivasse os condenados, os apenados a descumprirem este período curto final de pena restritiva. Então a ressalva deve ser no sentido que deve ser respeitado um saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão, exatamente para tirar o incentivo ou desincentivar aqueles a não cumprirem esta fração pequena de pena que falta ao final. Então, caso haja alguém que descumpra ali 15 dias finais da pena restritiva de direitos, havendo descumprimento e havendo a conversão através de uma decisão judicial, o apenado terá que cumprir a pena privativa de liberdade numa fração mínima de 30 dias. Outra questão importante de se dizer, que esse restante que se cumpre é o saldo que faltava para cumprir, e nunca o tempo de pena restritiva já cumprido. Então, muito claro isso na legislação para que não cause nenhum tipo de interpretação equivocada. Na sequência, nós falamos de uma temática chamada a exclusão das penas pecuniárias da conversibilidade à pena de prisão. Por que eu trato isso aqui especificamente? Porque nós estamos falando de valores financeiros. Então, a legislação no que trata referente à conversão da pena restritiva de direito em penas novamente mais drásticas, que são as penas privativas de liberdade, ele faz a exclusão das penas pecuniárias. Então, as penas pecuniárias, como pena de multa, prestação pecuniária e perda de bens e valores, elas não podem ser convertidas em pena privativa de liberdade.
né? Há um procedimento específico para fins de cobrança desses valores, mas não há possibilidade de privação da liberdade por conta desse descumprimento. Por exemplo, alguém que deixa de recolher valores, penas pecuniárias em favor do Estado, esses valores devem ser cobrados através de uma ação de execução fiscal, através da Procuradoria competente. Então, portanto, não há possibilidade de conversão destas penas pecuniárias em pena privativa de liberdade. Na sequência, né, temos que deixar bem claro a estruturação disso, e este motivo é que o nosso Código Penal adota um princípio constitucional, né, que proíbe a prisão por dívidas. Então, portanto, não há possibilidade desta conversão assentado nessa estruturação, nesse princípio fundante constitucional. Na sequência, nós temos que enumerar as causas gerais, né? Existem causas especiais e causas gerais que propiciam a conversão ou a regressão da pena restritiva de direito em penas privativas de liberdade. Então, primeiramente, as penas restritivas de direitos são assentadas ou estão assentadas na autodisciplina e, obviamente, no senso de responsabilidade do condenado. Então, ele saindo de um regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, seja ele um regime fechado, semiaberto ou o regime aberto, ele sai para uma forma de expiação ou de controle do Estado muito mais alargado. Então, portanto, se assenta a pena alternativa nesse senso de responsabilidade e autodisciplina do condenado. Né, a última passagem dele para esse final de cumprimento da sua pena e a sua reinserção social à sociedade. Portanto, né, mesmo sendo uma fase um pouco mais afrouxada de cumprimento de requisitos por conta desse controle estatal mais leve, ela não pode deixar, obviamente, de possuir coercibilidade. Coercibilidade. Então, se não houvesse nenhuma coerção, nenhuma previsão de punição em caso de descumprimento, né, haveria, obviamente, um descumprimento generalizado das penas alternativas. Essa forma de conversão, essa regressão, ela não deixa de ser uma forma, né, como dito, muito parecida com a regressão própria do sistema progressivo e regressivo previsto para as penas privativas de liberdade. Claro que com suas características específicas e casos e hipóteses específicos diferentes daquele previstos para fins da regressão ou progressão do regime das penas privativas de liberdade. As hipóteses previstas no Código Penal podem levar à conversão da pena privativa de liberdade, né, são divididas em uma hipótese obrigatória e outra facultativa. Então, a primeira delas, o descumprimento injustificado da restrição imposta, né? Daí, neste caso, o condenado deve ser ouvido previamente pelo juiz, antes, claramente, desta conversão, garantindo a ele o direito à ampla defesa e o contraditório e até o devido processo legal. Pois, claramente, se for justificado este descumprimento, obviamente que o juiz ele vai manter essa pena alternativa e vai evitar essa conversão por uma hipótese de cumprimento muito mais gravoso. A segunda hipótese, havendo uma nova condenação por outro crime, né, passaria a ser uma causa de conversão da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direito numa pena privativa de liberdade. Aqui há uma discussão bem interessante da doutrina, que alguns sustentam a obrigatoriedade da conversão pelo cometimento de um novo crime, e uma parte da doutrina um pouco mais ligada à linha intelectiva e garantista, ela acaba relativizando essa obrigatoriedade de conversão. Então vamos lá. Existem exemplos claros na doutrina, né, que se essa nova condenação decorrer de um crime praticado posterior à condenação, uma parte doutrinária sustenta que estaria plenamente justificada, né, a conversão da pena restritiva de direitos em uma pena privativa de liberdade.
tendo em vista que o condenado, em caso, teria demonstrado que está inadequado a espécie até de pena recebida, ou seja, ele teria violado esses requisitos de autodisciplina e senso de responsabilidade, mostrando que mesmo estando cumprindo de forma alternativa sua pena, voltou a delinquir. A segunda hipótese, né, também se essa nova condenação por consequência de um crime praticado antes do início da execução da pena em curso, ou seja, ele havia um crime cometido, ele estava respondendo, por exemplo, uma ação penal e ele está nesse período cumprindo uma pena alternativa. Daí viria a possibilidade de ter sido condenado posteriormente, mas não por um fato posterior, mas um fato anterior à execução desta pena. A doutrina sustenta que seria conveniente uma análise mais criteriosa sobre essas duas condenações, né? Especificamente analisando as respectivas infrações, as suas naturezas, analisando com muito critério a personalidade do próprio infrator, a necessidade de conversão e a possibilidade ou não destas duas penas serem convertidas, as penas convertidas serem cumpridas de forma simultânea, né? Se essas penas seriam possíveis de serem cumpridas sem que uma prejudicasse a outra. Na hipótese, né, de sobrevir nova condenação por outro crime, poderá, de acordo com uma doutrina um pouco mais liberal, uma doutrina muito mais ligada ao garantismo, ela diz que existiria outras duas alternativas, uma obrigatória e uma outra facultativa, né? Então, caso havendo a condenação por um crime praticado durante o cumprimento da pena alternativa ou da pena restritiva, né? Porém, seria necessário verificar as duas condenações, a anterior e a nova, né, para ver se ambas são compatíveis ou não. Isto é, ficaria muito parecido com aquela situação do exemplo dado anteriormente. Então, se o condenado pudesse cumprir ambas simultaneamente, não haveria porquê e não seria obrigado o juiz da execução em converter a pena alternativa em pena privativa de liberdade. A outra hipótese, né, baseado nesta questão mais liberal, garantista, fala inclusive desta condenação posterior à execução da pena, admitindo que ambas as penas podem ser cumpridas simultaneamente, né, sem necessidade de conversão em pena de prisão. Então deveria ser analisado o caso concreto. Então, na verdade, se relativizaria a possibilidade de conversão da pena. Não seria obrigatória esta conversão em caso de cometimento de um delito posterior. Por outro lado, né, como já foi dito, e repisando, então a condenação por crime anterior, nesta linha doutrinária, né, a legislação criaria a possibilidade de não ser necessária a conversão, desde que seja possível, claramente, o cumprimento simultâneo de ambos, né, e desta uma nova linha de readequação das condições pessoais desse condenado e se mostrar suficiente, baseado nesta autodisciplina e nesse senso de responsabilidade, que ele poderia levar ou cumprir de forma adequada estas duas penas. Então são dois posicionamentos bem claros, um que entende necessária e obrigatória a conversão da pena alternativa na pena privativa de liberdade em caso de cometimento de crime posterior, e outra que entende que são relativas as duas hipóteses, né? Então isso há que se fazer um estudo mais aprofundado e principalmente indico a consulta em jurisprudência das Cortes Nacionais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça. Também temos que fazer menção a algumas causas especiais de conversão da pena alternativa às penas privativas de liberdade, que não é o caso aqui de enumerarmos todas, que são de fácil constatação e fácil compreendimento, estão previstos no artigo 181 da Lei de Execução Penal brasileira. Indo à frente, acho que um tema um pouco mais espinhoso, um tema um pouco mais controvertido, nós tratamos aqui referente aos crimes hediondos. Então, qual que é a discussão referente aos crimes hediondos? Que até a edição da Lei 9.714 de 98, que reassentou o capítulo específico do Código Penal que trata das penas alternativas, ou como lá denominado no Código de penas restritivas de direitos, né? Entende uma parte da doutrina
que para esses crimes, né, mesmo sendo definida uma política criminal muito clara de exasperação de penas, né, de endurecimento dos regimes de encarceramento e, no mínimo, né, na tentativa de dificultar a adoção do sistema progressivo, porque nós sabemos que mesmo sendo esses crimes hediondos, os seus autores ou os condenados têm direito sim à progressão de regime. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal há muitos anos. Mas que há claramente uma política criminal definida na dificuldade para aqueles condenados a estes crimes, isso é muito claro nesta política adotada na década de 90. Mas de acordo com a doutrina, uma doutrina garantista, e aqui cito, né, e sempre faço essa menção a um doutrinador que teço sempre meus elogios, ao Dr. César Roberto Bittencourt, que ele fala que a partir da Lei 9.714 de 98, aquelas infrações definidas como crimes hediondos, né, ou assemelhados, exceto aqueles crimes que foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na sua ótica, a priori seria possível a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa. Então essa é a corrente que sustenta essa possibilidade que o tráfico ilícito, por exemplo, de entorpecentes e drogas afim, como regra, né, como não é praticado com violência ou grave ameaça, incluiria-se na relação daquelas infrações que passaria a admitir a substituição de penas. Então esse é um assunto que demanda aos senhores uma leitura nesta parte doutrinária citada do Tratado de Direito Penal do César Roberto Bittencourt, mas e também outras doutrinas que pregam uma teoria inversa a essa, dizendo que não seria possível por conta dessa restrição da Lei 8.072 de 90, conhecida como Lei dos Crimes Hediondos. E também uma passagem, uma pesquisa em nossos tribunais será muito interessante para fins de aclareamento deste tema para aqueles que me assistem e aqueles que apreciam o estudo do direito penal e do processo penal. Analisamos também aqui, é importante analisar o conflito político-criminal havido claramente entre a Lei 9.714 de 98, que atualizou esse tópico específico do Código Penal das penas restritivas de direitos, e a Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais, e aí traz em seu bojo o que nós entendemos de crimes de menor potencial ofensivo. Então, a priori, os dois diplomas legais adotam a mesma política criminal, seja uma política descarcerizadora e despenalizadora. Os dois têm esse viés, né, essa característica e similitude, mas a primeira, né, claramente a Lei 9.714, a Lei 9.099 do Juizado Especial, limita essas infrações às de menor potencial ofensivo, né, como, por exemplo, uma lesão corporal dolosa leve, um constrangimento ilegal, o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal, para ficarmos em alguns exemplos. Já a segunda, que trata das penas alternativas, ela destina-se à criminalidade média até a criminalidade grave, na medida que o limite de 4 anos não se refere à pena cominada em abstrato, né, mas à pena em concreto, ou seja, aquela pena concretizada na decisão final condenatória. Já a primeira lei, a 9.099, fala da pena em abstrato, daquela pena fixada no tipo penal. E já que a lei que trata especificamente das penas alternativas, ela fala na pena fixada na sentença condenatória. Isso tem uma diferença muito grande, o que mostra um certo conflito entre essas duas legislações. Elas aparecem até incongruentes quando se traz a prática e a sua aplicação. Isso implica dizer, com relação às penas alternativas, que crimes com penas abstratamente de até 8 ou 10 anos, eventualmente podem os seus condenados beneficiarem-se com penas alternativas, desde que essas penas em abstrato não sejam aplicadas no seu patamar superior a 4 anos. Então, portanto, crimes previstos no Código Penal com penas altas poderiam sim, quando da individualização da conduta e individualização da própria pena do condenado não ultrapassasse os 4 anos, seria possível sim, e é possível sim,
né, a conversão delas de penas privativas de liberdade em penas restritivas de direito. E assim, de uma análise de percentual, é interessante fazer um levantamento, que esses crimes abrangidos de média e alta gravidade, ou de alta gravidade, né, esses crimes abrangem mais de 90% dos crimes definidos no Código Penal brasileiro. Então vejam, né, é de muita penetração e de muita utilização esse tópico que nós estamos estudando hoje. Então, seja 90% dos crimes previstos aproximadamente do Código Penal são possíveis de conversão da pena privativa de liberdade às penas, ou de substituição, me desculpem, da pena privativa de liberdade pelas penas alternativas. Ficando numa hipótese assim alta, rasa, né, com alguns exemplos clássicos, ficando excluído desta política, basicamente, né, apenas os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça, né, o crime de roubo, extorsão e o crime de estupro. Aforante essas infrações, somente algumas outras que forem praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa estariam a priori excluídas da possibilidade de substituição da pena em concreto, privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito. Por outro lado, notem os senhores, né, que a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099, ela trata lá como crime de menor potencial ofensivo, por conta desta quantidade de pena em abstrato, que a lesão corporal leve, dolosa, a ameaça, o constrangimento ilegal, que são crimes, né, que são cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, eles estão incluídos naquilo que nós entendemos no rol daqueles crimes considerados de menor potencial ofensivo. Então, fica muito estranho para quem ler isso e não entender de forma sistemática a legislação. Como pode um crime que a pena em abstrato, ou a pena máxima que poderia ser atingida numa situação de normalidade, ela não ultrapassaria 2 anos, não ser possível aplicar substituição da pena privativa por uma pena restritiva de direitos? Ao passo que ele estaria incluído numa legislação também despenalizadora, descarcerizadora, né, do juizado especial, considerado como um crime de menor potencial ofensivo. Então, portanto, né, esses crimes são passíveis de penas restritivas de direitos, que tem natureza, neste caso da Lei 9.099, é uma natureza alternativa, enquanto no Código Penal elas são de natureza substitutivas. Vamos entender aí. Então, portanto, no juizado especial criminal, não aplica-se a pena privativa de liberdade e depois substitui ela por uma pena alternativa, como faz, né, o mecanismo determinado no Código Penal, onde se necessita, primeiro, concretizar a pena privativa de liberdade e, em seguida, efetuar a sua substituição por uma pena alternativa. Então, a diferença é que, na natureza dos crimes de menor potencial ofensivo, a pena alternativa ela tem uma natureza correta do nome, de pena alternativa. Já esta pena alternativa ou restritiva de direitos prevista no Código Penal, ela tem uma natureza substitutiva. Então eu substituo a pena privativa de liberdade por outras penas alternativas. Seguindo, né, e caminhando aqui para a finalização, praticamente na parte final de nossa aula, e trazendo aqui um outro instituto importante da Lei 9.099, né, fazendo inclusive uma pergunta, né, falando sobre as penas alternativas e a suspensão condicional do processo. Os senhores sabem que a Lei 9.099 trouxe um instituto muito interessante para o direito penal brasileiro, que trata da suspensão condicional do processo prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099. E se pergunta, né, qual seria o instituto mais benéfico? A suspensão condicional do processo, prevista na Lei 9.099 e aplicável também, né, nos crimes que não são julgados pelo juizado, então, portanto, pelo juízo comum, ou seria mais benéfica a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena alternativa? Né? Sem dúvida, neste caso, a suspensão condicional do processo é um instituto consideravelmente muito mais liberal, pois ao contrário da substituição, né, em que haverá primeiro uma condenação, com todos os seus efeitos negativos, na suspensão do processo já, além da inexistência de decisão condenatória, não há processo, não há antecedentes criminais
e nem os pressupostos da reincidência, etc., e todas as outras cargas negativas, né, que o processo penal pode gerar ao acusado e, obviamente, ao que é condenado ao final de uma ação penal. Então ficou muito claro isso nesta diferença e esse caráter muito mais liberal da suspensão condicional do processo do que a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Para finalizar a nossa discussão, né, nós trazemos aqui um instituto de processo penal, já fazendo esta imersão do direito material com o direito processual, tratando das penas alternativas e da prisão processual. Então, a primeira questão, tratamos lá, a liberdade é regra, a prisão é exceção, principalmente na seara processual, que a gente chama de prisão ad cautelam. Então, a pena restritiva de direitos, em caso, é a regra, né? E a pena privativa de liberdade é a exceção, quando, obviamente, não ultrapassar os 4 anos lá, conforme previsto no tópico estudado nesta e na aula anterior. Então, nesse contexto, mostra-se desarmonioso, né, o Estado, né, por essa fúria legiferante que a gente vê aí, principalmente na década de 90, esse endurecimento das leis penais e processuais penais, merecendo ser destacada a atenção à correlação das novas disciplinas das penas alternativas e as hipóteses da denominada prisão ad cautelam. Né? Essas prisões ad cautelam ou prisão processual podem ser divididas basicamente em prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de pronúncia ou sentença condenatória recorrível. Então, somente se justifica a prisão ad cautelam, né, se presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, que eu indico aos senhores que façam uma leitura atenta já para fazer esta imersão ao processo penal, né, a instrumentalização do direito penal através do processo penal. No entanto, né, como foi dito, a prisão ad cautelam só tem razão de ser quando, né, isso houver a probabilidade de uma condenação criminal e de frustração da futura execução desta condenação. O que se entende, né, no direito penal do fumus boni iuris e do periculum in mora. Né? Alguns falam fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Né? A doutrina trata, eu faço questão de mencionar aqui, esta nomenclatura utilizada por Aurí Lopes Júnior e esta nomenclatura do fumus boni iuris e o periculum in mora utilizada pelo César Roberto Bittencourt. Mas com conceitos muito próximos, né? Mas uma delas muito mais típica do processo civil, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, uma nomenclatura muito mais própria do processo penal. Entende, neste caso, a doutrina garantista que a prisão processual, que já era restrita pela sua excepcionalidade, estaria completamente afastada naquelas infrações que, teoricamente, poderiam receber uma pena alternativa. E existe, obviamente, um posicionamento doutrinário e jurisprudencial também distoante desse posicionamento, mas me filio à corrente garantista e entendo sim que não teria lógica jurídica de um crime que é possível a conversão ou a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena alternativa se permitir, né, exceto em situações pontuais do artigo 312 e do artigo 313 do Código de Processo Penal, esta prisão ad cautelam ou a prisão processual. Então fica aí uma dica de uma pesquisa importante essa análise de posicionamentos, inclusive uma pesquisa jurisprudencial mais a fundo sobre esta matéria. Então, encerrando, né, a priori esta aula, nós passamos agora a uma discussão nos canais próprios da Universidade da Unicesumar e também àqueles que acompanham este canal nas redes sociais e no YouTube. Eu abro o meu contato está lá, e também a possibilidade de encaminhamento de perguntas, debates, né, para que possamos aprofundar o estudo de direito e também para que esta aula não fique uma aula tão longa, né, e cansativa a todos. Então, eu espero que tenha contribuído com o estudo do direito penal, com algumas imersões no direito processual penal. Estamos aí nesses momentos de isolamento social e usando a tecnologia, esses canais, para que possamos
aprender juntos, né? Que aqui só eu que falei, né? Mas na sequência nós abrimos uma discussão e eu espero também receber os conhecimentos muito maiores dos senhores que estão aí me assistindo nesse momento. Então, um grande abraço e estou aberto à discussão e principalmente aprender muito com os senhores que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.